A gente segue aqui com o Elivaldo Barbosa agora para falar do ponto de vista sobre a Assembleia Legislativa que vai ter um esforço concentrado nessa semana, justamente para poder entrar em recesso, mas votando tudo que precisa ser votado. É isso, Neyara. De repente a Assembleia acabou lotando a pauta que estava só a depender da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para decretar o recesso parlamentar de 15 dias agora no mês de julho até o comecinho de agosto. Aí, de repente, outras matérias importantes surgiram no meio do caminho, mas nada que possa, assim, interferir, afetar a rotina da Assembleia Legislativa. Depois da Covid, o deputado Evaldo Gomes, que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, está de volta ao batente e hoje participa da reunião ou de uma sessão convocada para hoje, a partir das 9 horas, na Assembleia Legislativa, na Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Franzé Silva. Lá nessa comissão, Neyara, lá os deputados votarão a LDO, que possivelmente será encaminhada hoje ainda para o plenário, para a votação no máximo amanhã. Então essa pauta aí já é uma pauta considerada vencida na Assembleia Legislativa. E amanhã terá o dia importante em que o deputado Temístocles Filho prometeu tramitar tudo amanhã, daquela lei do Estado, a mensagem do Estado, que propõe uma lei estadual para regulamentar a alíquota de 18% do ICMS sobre os combustíveis, transporte coletivo, energia e telecomunicações. Então, essa é uma lei importante, aguardada com muita expectativa, mas que não vai ter nenhuma dificuldade em ser aprovada amanhã nas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças, e já vai direto para o plenário, porque é uma lei que o governo está demonstrando interesse em aprovar rapidamente, a oposição então nem se fala, então amanhã essa questão está superada e no máximo quarta-feira o Parlamento Estadual decretará o recesso parlamentar. Há uma expectativa também de uma proposta do deputado Henrique Pires para ser examinada hoje, lida hoje, que é uma comissão especial de inquérito sobre o mercado dos combustíveis. O deputado afirma que já tem as 10 assinaturas, mas eu conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, ele informou que não recebeu nenhum documento ainda com essas 10 assinaturas para que ele possa anunciar a instalação dessa comissão. Eu acho até que, dado o andar da carruagem, recesso chegando, no segundo semestre é campanha eleitoral, dificilmente, como eu disse aqui sexta-feira, no Jornal do Piauí, essa comissão terá combustível para ser levada a efeito e ser instalada no Parlamento Estadual, Neyara. Bom, Elivaldo, eu queria mudar de assunto, que é um assunto que deve pautar essa semana, que é sobre um relatório, do Tribunal de Contas da União. Do Estado. Do Estado, Tribunal de Contas do Estado, TCE, que apontou uma série de irregularidades no programa, que é o PROAJA, que é o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos. A meta desse programa é alfabetizar 200 mil jovens e adultos no Estado entre os anos de 2021 e 2022. Porém, essa auditoria do Tribunal de Contas do Estado apontou essas irregularidades na execução do programa. E uma delas, por exemplo, é a existência aí de mais de 1.000 pessoas inscritas, matriculadas nesse programa, e que são pessoas que já teriam morrido. É verdade. Você teve acesso a esse relatório, exatamente. Elivaldo? É um relatório do Tribunal de Contas do Estado, é o órgão de controle assim, que analisa a aplicação de recursos no âmbito estadual, e ele realmente está agora na mira aí dessa auditoria, que aponta para essa irregularidade. O PROAJA é um programa importante de alfabetização do Estado e executado com recursos estaduais. E traz essa grave denúncia de inscrições de pessoas mortas, já mais de 1.000 pessoas mortas, e é coordenado pela Secretaria de Educação. Neyara, e esse tema, como não poderia deixar de ser, ele já foi também para a esfera política e já repercute na Assembleia Legislativa. A oposição, a bancada de oposição ao governo, preparou para daqui a pouco uma posição em relação a esse documento do Tribunal de Contas do Estado. E no gabinete do deputado Gustavo Neiva está marcada uma entrevista coletiva onde a bancada de oposição vai avaliar a situação do PROAJA diante dessa denúncia, diante desse relatório, melhor dizendo, do TCE Piauí, para estabelecer alguns encaminhamentos, tanto no âmbito da própria Assembleia Legislativa, como até mesmo do Ministério Público e do próprio Tribunal de Contas do Estado. Então, a bancada oposicionista prepara para hoje essa manifestação diante desse documento do TCE, Neyara.
Edivaldo, inclusive a gente teve acesso ao documento, ao relatório, a alguns destaques. Por exemplo, uma das irregularidades apontadas, né? Contratação de entidades privadas sem a prévia demonstração de falta de vagas nas instituições públicas. A ausência de um estudo adequado da demanda. Pode passar, por favor? Outra irregularidade, inserção de dados de alunos que não atendem os critérios estabelecidos, alunos matriculados, por exemplo, comprovadamente alfabetizados. E são trechos aí do documento do Tribunal de Contas do Estado. Pode passar, por favor. Tem mais... Olha, por exemplo, eles falam aí também de alunos matriculados que são servidores estaduais e servidores municipais que, segundo o relatório, já seriam alfabetizados. E aí seria um total de alunos, né, de servidores. Pode seguir também. O documento tem mais de 70 páginas, né? Quase 82 páginas, se eu não me engano. E aí as instituições que são terceirizadas pelo governo do Estado, não é, Nayara, para executar o programa. São entidades como essas que estão aí listadas, que recebem os recursos do programa, executado através da Secretaria de Educação, e aplicam esses recursos em aulas e na alfabetização do público-alvo do PROAJA. Por exemplo, no município de Cabeceiras do Piauí, 136 matriculados falecidos, né? Segundo o relatório. A ausência de comprovação de capacidade operacional das entidades credenciadas. Pode passar. Isso são detalhes do documento, um longo, um extenso documento. Contratação de entidades cujos projetos de implementação não atendem às exigências mínimas de infraestrutura. Inclusive, o relatório aponta que muitas entidades, essas aulas aconteciam em residências. E tem, inclusive, essa informação, por exemplo, olha, quantidade de turmas lotadas em residências. Por exemplo, aí, ó, 12.983 matriculados dessa associação aí, Amigos da Arte e da Cultura, em 66, segundo pelo que eu estou entendendo, em 66 residências, seria isso, né? Bom, esse é o relatório aí do Tribunal de Contas do Estado, como que funciona esse projeto, né? Esse programa. A meta dele é alfabetizar jovens e adultos. Por cada aluno desse é pago um valor de R$ 1.310. Essa contratação seria de entidades de ONGs, também entidades privadas, também entes públicos também poderiam fazer essa parceria. E o total de recursos apontados aí são 342 milhões de reais e o dinheiro vem do Fundef. Esse é o total de recursos aplicados, que devem ser aplicados. Ainda não foi aplicado o total desse dinheiro. É um programa em andamento ainda, né? Exatamente, é um programa em andamento. Bom, nós convidamos aqui o secretário estadual de Educação, Ellen Gera, para participar aqui do Notícia da Manhã. Foi confirmada a presença dele aqui no nosso estúdio, né, Livaldo? É verdade, para dar explicações, a versão, de fato, do governo do Estado, através da SEDUC, que é o órgão responsável pela execução do PROAJA. Bom, esse é um relatório, não se trata de julgamento ou de ação que tramita lá no Tribunal de Contas do Estado. É um relatório técnico feito lá pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado. O que pode acontecer daqui para frente? O próprio tribunal pode transformá-lo numa notificação do governo para explicações e também em ação para ser discutida no próprio plenário do TCE Piauí, análise de contas e da própria essência do programa executado por um órgão importante do governo do Estado. Bom, esse é um aspecto. O outro é exatamente o lado da política também. Nesta fase da pré-campanha, é um relatório que cai com um alto efeito, digamos assim, de consequências políticas a ser explorado, principalmente pela oposição ao governo do Estado. Vamos aguardar os fatos, não só no aspecto técnico lá do Tribunal de Contas do Estado, como também acompanhar desdobramentos políticos a partir do relatório do Tribunal de Contas, né, Yara? E agora sim, uma entrevista com o secretário estadual de Educação, Ellen Gera, para falar sobre esse assunto aí, sobre o relatório do Tribunal de Contas do Estado apontando irregularidades no PROAJA. Então, seja muito bem-vindo aqui, secretário. Bom dia para o senhor. Elivaldo Barbosa nos acompanhando aqui também nessa entrevista, né, Elivaldo? Com certeza, Nayara. Bom, posso começar aqui? Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona o PROAJA, para que fique bem claro para as pessoas. Bom, importante esse esclarecimento, porque ele é um programa, no caso aqui do Piauí, inovador, o formato que ele está sendo utilizado. No geral, os grandes programas de alfabetização no Brasil, eles eram baseados na seleção de professores alfabetizadores, os recursos chegavam, as turmas eram montadas e, independente da alfabetização ou não das pessoas,
o recurso ele era repassado para quem estava fazendo a alfabetização. Qual foi a inovação que nós fizemos aqui no Piauí com o PROAJA? O PROAJA, nós fizemos um grande mapeamento no estado do Piauí. Nós temos dados de que nós temos algo em torno de uma população de 400 mil pessoas acima de 15 anos que ainda precisam ser alfabetizadas. O Estado ele fez um trabalho muito grande nestas 2 décadas. Nós tínhamos 35% da nossa população analfabeta acima de 15 anos no início do século. Nós reduzimos esse número para 16%, mas ainda é um número que a gente considera que precisa ser realmente atacado com uma política bem mais arrojada, que é o caso do PROAJA. Então, o PROAJA ele está fundamentado no credenciamento de entidades. Então, nós temos um edital. Primeiro, ele tem um marco legal, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, regulamentando o programa. Então, quem dá a segurança para o PROAJA é a própria Alep, quando ela autoriza isso em lei, sancionada pelo governador na época, Wellington Dias. Depois, nós temos decretos e portarias que regulamentam o funcionamento do programa. Nós publicamos um edital de credenciamento de entidades alfabetizadoras. Perceba que não é um processo de escolher, de selecionar. Nós temos critérios técnicos, critérios objetivos, e aquelas entidades que têm o perfil do edital se credenciam no programa. Essa entidade apresenta para a secretaria uma lista de pessoas que ela diz ter interesse em alfabetizar. A partir disso, a secretaria, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, faz uma triagem eletrônica para verificar se essa base está de fato correta. A partir dessa triagem, dessa validação que é realizada com o apoio da FGV, é que nós de fato fazemos o contrato com a entidade. Então, a entidade ela recebe um recurso para ela fazer todo esse trabalho de montagem das turmas e, a partir de então, ela só recebe recursos mediante a frequência dos estudantes e se, de fato, lá no final o estudante é alfabetizado, que é a grande inovação do programa. É um programa que preserva o recurso público porque ele paga pela eficiência. Secretário, e sobre o ponto, diria assim, de maior exploração pública do relatório, que seria a inscrição de alunos já falecidos e fazendo parte do programa, qual seria assim, a interpretação no primeiro momento da Secretaria em relação a esse ponto? Elisvaldo, primeiro é importante destacar que nós estamos numa fase inicial do trabalho do Tribunal de Contas. É um relatório feito ainda pela equipe técnica de auditores do tribunal, que chega ao conselheiro que fica responsável, que na sexta-feira encaminha para a Secretaria Estadual de Educação, encaminhou para a Secretaria o relatório. Nós tivemos acesso na sexta nesse relatório, então nós estamos ainda nos debruçando sobre cada ponto. É um relatório que tem vários pontos de questionamentos do TCE e, como é da natureza do processo, nós vamos responder ponto a ponto. Agora, sobre essa questão aí dos falecidos, né? Veja bem, a entidade, ela entrega uma lista para a Secretaria. Eu não contrato pela lista que a entidade entrega. Eu contrato após uma triagem eletrônica que é realizada com apoio da FGV. O que é que acontece? Quando eu recebo a lista, desculpa, eu já carrego na plataforma. Aqui quem está com pós-Covid tem esse problema. Então, quando eu recebo a lista, eu carrego na plataforma. Essa plataforma, Elisvaldo, nós deixamos ela transparente para o TCE. Muito provavelmente, essa lista, ela está sendo checada pelo TCE ainda antes do contrato. Então, como o relatório não trouxe a lista para a secretaria, nós não temos como afirmar. Eu fiz uma leitura rápida no relatório, o relatório não traz essa lista, só diz quais são as entidades que têm essas pessoas. Agora, é interessante que lá tem uma entidade, lá na lista, chamada entidade teste, que é justamente uma entidade que nós criamos, fictícia, lá no programa, para poder fazer a testagem geral do sistema. Então, se ela aparece no relatório do TCE, é porque, com certeza, o TCE está usando uma base ainda antes do contrato. Por exemplo, nós temos hoje na nossa plataforma, Nayara, mais de 340 mil pessoas inscritas. Quantas, de fato, estão cursando? 160 mil. Então, nem todo mundo que está inscrito na plataforma, de fato, é contratado. Eu só contrato após a triagem. E o programa ainda é tão rigoroso, é importante eu dizer isso, que o programa tem uma triagem eletrônica, depois eu faço um teste inicial, depois eu faço um teste de monitoramento e, no final, ainda faço um teste final para ver se o cidadão foi alfabetizado. Só aí é que a entidade, de fato, recebe o valor que ela fez jus no contrato. Tá, mas além desse ponto aí, dessa irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas do Estado,
Se cita também aqui, o relatório traz outros pontos. Eu vou tentar aqui colocar para o senhor alunos que não atendem os critérios. Por exemplo, alunos que já são alfabetizados, servidores públicos estaduais e municipais que, segundo o relatório, já estão alfabetizados. Outro ponto também, contratação de entidades privadas sem demonstração de falta de vagas em instituições públicas. E também a questão de quais são os critérios para poder colocar essas entidades para serem inscritas nesse programa. Bom, que o senhor tentasse responder também esses outros pontos. Primeiro, sobre a questão de que se diz, que está dito no relatório lá, um número de pessoas que já têm ensino médio e estão inscritas no programa, né? Primeiro, de novo, o programa, quem faz a busca ativa é a entidade que se credenciou. Ela apresenta a lista para a Secretaria Estadual de Educação. A Secretaria faz um cruzamento de dados. Agora, é possível ter uma falha? Ora, nós estamos falando do universo de 340 mil pessoas, que depois de uma triagem eletrônica chega no número de 160. Agora, pode nesses 160 mil ter um nome ou outro que não passa numa triagem eletrônica? Ora, eu vou dizer que pode. Porque sistemas eletrônicos, os nossos sistemas eletrônicos não são perfeitos no Brasil. Os dados abertos que nós temos à disposição, eles têm falhas. Então, é possível. Agora, a entidade que faz isso, ela é imediatamente punida no segundo repasse. Por quê? Porque eu só pago o segundo repasse depois que eu vou na entidade e testo. Não existe nenhum outro programa no país que tenha um critério tão rigoroso de pagamento como o PROAJA. Para pagar, eu tenho que fazer um teste censitário. Eu só pago quem eu consigo testar. E quem faz o teste não é a SEDUC. Quem faz o teste é a Fundação Getúlio Vargas, uma instituição de renome nacional que é especialista em fazer exames, fazer testes, avaliações diagnósticas. Então, veja bem, vamos supor que por acaso uma entidade tenha conseguido inscrever uma pessoa que já tem o ensino médio. Vamos supor que isso não tenha sido pego pelo cruzamento de dados. Na hora que eu for aplicar o teste, eu vou reconhecer essa pessoa, porque eu vou pegar a documentação dela correta, atualizada. E ele não vai receber os 1.310 para essa pessoa? Ele não vai receber. Agora, secretário... Na verdade, ele será punido, porque eu ainda vou tirar do contrato dele esse valor. Então, para ser bem claro aqui para a população que está ouvindo, como é que a Secretaria fiscaliza essas entidades para receber esse dinheiro? Primeiro, nós temos a triagem eletrônica, que é a base principal que a gente faz essa filtragem. Depois eu faço um teste para verificar essa pessoa que realmente está inscrita e eu tenho um time percorrendo o Piauí todo, da Secretaria e da Fundação Getúlio Vargas, fazendo monitoramento em loco. Quando o contrato é feito, para eu efetuar os pagamentos, são 4 parcelas que a gente efetua de pagamento. Cada uma delas eu só pago depois que eu fiscalizo. Eu faço monitoramento dos locais, monitoramento da merenda, monitoramento do material, eu faço o controle da frequência, faço a testagem para poder gerar o valor que a entidade realmente tem direito a receber. E nessa triagem, vocês não conseguiram observar esses números que o TCE observou, por exemplo, dos 1.052 falecidos? Primeiro, veja bem, eu ainda, pelo que eu estou vendo no relatório, eu acredito que esses 1.000, eles não estão nos contratos. O senhor vê falhas no relatório? Você vai contestar ponto a ponto? Nós vamos contestar ponto a ponto. Todos são contestáveis. Veja bem, pessoal, é da natureza do processo. O executivo ele é responsável por executar as políticas públicas. Os órgãos de controle, eles têm o perfil de serem rigorosos mesmo nos relatórios. E, normalmente, um relatório de auditoria, ele é duro mesmo. E ele, quando chega para a secretaria, você tem que ler ponto a ponto. E, claro, se tiver algum... Veja bem, pode ter algum problema? Claro que pode. Nós estamos diante de políticas públicas que podem ter, sim. Agora, não tem nenhum tipo de problema no programa que não seja corrigido. Nós estamos, na verdade, a cada momento aperfeiçoando o PROAJA. Agora, é interessante, e eu quero destacar isso aqui nesse momento. O que está acontecendo com o PROAJA? O PROAJA é um programa de massa, de gente, que toca nas pessoas. E toca nas pessoas mais carentes, que não estão num clima de ar-condicionado, não. São pessoas que moram na zona rural, com 50, com 60, com 70 anos, que lá atrás não foram alfabetizados e que o poder público até hoje não conseguiu chegar nessas pessoas. Aí o Estado recebe um precatório do Fundef, que era um recurso que deveria ter vindo lá atrás para alfabetizar as pessoas. Essas pessoas não são alfabetizadas. Agora a gente tem uma oportunidade histórica de limpar o Piauí do analfabetismo. Nós não vamos fazer.
um programa grande, de massa, com muita gente trabalhando, com muitas entidades, um rigor formal, com lei aprovada na Alep, decreto governamental, portarias, Fundação Getúlio Vargas dando apoio, uma rede de profissionais contratados para fazer a supervisão, entidades credenciadas que passam por um processo, por uma comissão específica para cumprir um edital que é aprovado pela PGE, pela CGE. É blindado a desvio de finalidade? Oi? Ele é blindado a desvio de finalidade? Não tem desvio de finalidade no PROAGE. O PROAGE ele tem uma missão muito clara, que é de alfabetizar as pessoas que lá atrás não conseguiram ser alfabetizadas. Sim. Nós vamos contestar ponto a ponto e nós vamos dar conta da nossa missão, que é o que ninguém está falando aqui nesse momento. Todo mundo está nesse clima muito tenso, escolheram o PROAGE, porque é um programa de massa da Secretaria Estadual de Educação, faz um clima pesado por conta da eleição, aí, enfim, tem todo um aproveitamento eleitoral sobre o programa e ninguém toca no que é mais importante do programa, que é alfabetizar as pessoas. Hoje nós estamos com mais de 160 mil pessoas hoje sendo alfabetizadas. Na zona rural do nosso estado, nós temos mais de 200 mil. Então nós temos que ter o PROAGE 1 e lá na frente o PROAGE 2 e só podemos parar no dia que a gente erradicar o analfabetismo do estado do Piauí. Muito obrigada, secretário, pelas informações aqui no Notícia da Manhã. Eu que agradeço e até digo assim, às vezes eu falo dessa forma porque nós estamos muitas vezes focados no debate do tem desvio, tem isso, tem aquilo. E nós estamos com uma oportunidade incrível hoje no Piauí de tirar do Piauí a nossa pior marca da educação, que ainda é o analfabetismo dessas pessoas. Mas nós vamos dar conta da missão e nós vamos logo, logo ver o Piauí livre do analfabetismo. Ok, então, muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigada também, Livaldo Barbosa. É isso, Nayara. Bom dia, até amanhã. Até amanhã, né? Se Deus quiser. Com certeza.